Olá, queridos irmãos, que a paz do nosso Pai, do nosso Salvador esteja com vocês. Esse é o canal Verdade das Escrituras. Nosso objetivo é alertar as pessoas quanto ao que tem sido ensinado dentro das denominações religiosas e insistir, leiam as Escrituras, porque ela nos dará uma visão completamente diferente daquilo que nós temos do que está escrito ou daquilo que nos é ensinado por essas pessoas que se dizem líderes, se dizem colocados por Deus para nos ensinar. Eu tinha uma ideia das Escrituras quando eu vivia dentro dos templos. Para mim, tudo que eles diziam era a palavra de Deus. Mas a partir do momento que eu entendi a separação de cada livro, quem fez, quem escreveu, para que circunstância, a separação entre lei e graça, tudo muda. Então, eu acho que nós devemos aprender isso, e nós só aprenderemos lendo. Teve um dos nossos irmãos que me pediu para fazer um vídeo a respeito de Gálatas, do capítulo 1, do verso 6 ao 10. E eu vou citar algumas outras passagens desse livro que para mim foi muito importante, abriu os meus olhos. Eu já fiz aqui referência ao livro de Gálatas e insistindo para que aquelas pessoas que ainda estão apegadas à lei ou algo que dizem que elas têm que fazer, que é um livro muito importante para que nós tenhamos a nossa visão aberta quanto à prática de qualquer mandamento da lei. É lógico e óbvio, que nós não podemos matar nem roubar, mas isso faz parte daqueles mandamentos que o nosso Salvador deixou, de amar a Deus, amar ao nosso Pai acima de todas as coisas e amar o nosso próximo, ok? Então, se nós amarmos nosso próximo, não existe meio ou maneira de matar alguém, de roubar, de fazer qualquer tipo de coisa que agrida a este mandamento. Eu vou ler aqui o capítulo 1, verso 6 ao 10, e vou ler mais duas partes no capítulo 3 e no capítulo 5, que dizem alguma coisa a respeito disso, só para a gente mostrar um pouco do que Paulo estava falando aos Gálatas, e que não é muito o nosso caso, porque naquela época Paulo ensinou para eles o verdadeiro evangelho, a verdade sobre a graça, e eles estavam querendo voltar ou praticar as coisas da lei, até porque eles eram gentios. Então, nós nunca tivemos que praticar a lei, porém, para as pessoas que frequentaram denominações religiosas, sempre foi ensinada para elas uma falsa graça, que não é graça, porque você tem que fazer coisas da lei, e que na verdade é uma bagunça, que eles misturam um monte de coisas e na verdade não estão preocupados em hipótese alguma com a sua condição espiritual. Mas vamos lá. Gálatas 1, do verso 6 ao 10, o verso 6 diz assim: Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo, e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Ele foi lá, mostrou, ensinou para essas pessoas. Quando ele foi embora, veio alguém, provavelmente os judeus, provavelmente os fariseus, os hipócritas da época, e começaram a enganar essas pessoas, mostrando outras coisas, querendo fazer com que elas voltassem a praticar coisas da lei de Moisés. Aí ele diz assim, verso 8: Mas se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos,
se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação do Pai. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo do Messias. Então Paulo diz assim: se alguém falar alguma coisa para você que não seja aquilo, que seja diferente do que eu te ensinei, que essa pessoa seja amaldiçoada. Eu não estou procurando agradar homens. O que eu falei é a verdade. Se eu tivesse querendo agradar as pessoas e não ao Pai, eu não seria servo do Messias. Vamos lá em Gálatas 3, no verso 1. Olha o que ele diz. Aquilo lá foi bem no capítulo 1, né, bem no comecinho, foi uma introdução ao texto todo. E aí no verso 3, no capítulo 3, ele fala mais um pouco a respeito da mesma coisa. Diz assim: ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte do Salvador na cruz. No madeiro, né? Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isto. Vocês receberam o Espírito do Pai por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Então, olha só. Esse povo era gentil, ok? E Paulo fez uma pergunta para eles para ver se eles acordavam do que eles estavam querendo fazer. Então ele diz: responda-me somente isto. Vocês receberam o Espírito do Pai por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? O Espírito que eles receberam, o entendimento que eles receberam do Pai, foi por quê? Foi porque eles faziam o que a lei manda? Não, porque eles não praticavam a lei, eles eram gentios. Eles não eram judeus, eles não eram hebreus. Então como é que eles poderiam receber alguma coisa por ter praticado a lei? Então Paulo está falando aqui, vocês nunca praticaram. A pergunta que ele faz vai levar as pessoas a entenderem isso. Como é que vocês podem receber o Espírito do Pai, o entendimento do Pai, por praticar a lei, sendo que vocês nunca praticaram? Mas vocês receberam porque eu mostrei para vocês a graça do Salvador. Eu mostrei para vocês o quanto Ele dá a nós sem nós termos feito nada. Verso 3. Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito do Pai e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Querido, mais uma vez eu digo, não condiz muito com a nossa realidade. Por quê? Porque nós não conhecemos na essência. Eu falo por mim e pela maioria das pessoas não conheceram a graça, já conheceram direto essa mentirada que existe dentro das denominações, dentro das religiões. Então, mas ele está falando aqui que nós não temos que praticar sequer qualquer coisa da lei, mas que a graça é que nos basta. A graça é o que nos dará a vida eterna. O favor imerecido que o Pai fez enviando o seu Filho para morrer por nós é o que nos basta para a salvação. Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que quando o Pai dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? É isso. Ouçam a mensagem e creiam nela. Nós não precisamos fazer nenhuma obra da lei. Vamos lá no capítulo 5, Gálatas 5, verso 1. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes
como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que, se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem valor nenhum para vocês. Repito isto mais uma vez para que qualquer homem que deixar que o circuncidem, esse homem é obrigado a obedecer toda a lei. Então você que é dizimista, circuncidar aqui, querido, ele não está falando do ato da circuncisão em si. Mas qualquer que seja o ato para nós hoje, porque se ele está falando que alguém que queriam circuncidar os Gálatas lá na época, para nós não serve dessa forma, porque ninguém nos quer circuncidar, literalmente falando, ok? Mas as pessoas querem que nós andemos de acordo com a lei. Mas o que ele está falando aqui? Repito isto mais uma vez, para qualquer homem que deixar que o circuncidem. Qualquer pessoa que quiser praticar algo da lei. Esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo. Estão separados do nosso Messias, do nosso Salvador. Vocês que praticam algo da lei. Vocês que guardam o sábado. Vocês que devolvem o dízimo. Vocês que vão em templos. Vocês que estão fazendo coisas que nem na lei se fazia, né? Mas que foi inventada pelos homens há 100 anos, 200 anos atrás, 300, pela Igreja Católica há 1600 anos atrás, e que vem sendo praticada até hoje, né? Só que Paulo está falando aqui, vocês que querem que o Pai os aceite porque obedecem à lei, estão separados do nosso Salvador. Porque, olha o que ele diz aqui em Gálatas 2, no último verso do capítulo 2. Eu me recuso a rejeitar a graça do Pai. Pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte do Salvador não adiantou nada. Então por que ele diz aqui no capítulo 5 que as pessoas que praticam a lei estão separadas do Salvador? Porque é o seguinte, se fosse para continuar praticando a lei, não haveria necessidade do nosso Pai ter enviado o Filho dele, ou ter se feito carne para vir aqui, para morrer por nós. Aquela morte no madeiro é o que nos salva, é o que nos dá gratuitamente o dom da vida eterna, e não prática alguma. Prática alguma. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará. E é isso o que esperamos pelo poder do Espírito de Deus que age por meio da nossa fé. É fé. Então, queridos, eu gostaria de poder ler o livro de Gálatas inteiro, porque é maravilhoso. Ele nos abre os olhos. Paulo aqui abre os nossos olhos quanto ao que nós devemos crer e não fazer. Ou seja, crer no favor imerecido e não praticar nada da lei. Mas eu creio que dá para ilustrar aqui que nós não devemos praticar nada da lei, absolutamente nada. Nós não devemos ir a lugar algum. Nós devemos crer no nosso Salvador e através do nome dele, através da pessoa dele, entrar na presença do nosso Pai, ter intimidade com ele e crer que nós teremos a nossa salvação, a vida eterna. Tá ok? Faço mais um apelo. Leia Gálatas todo. E você vai ter esse entendimento, ou o entendimento que o Pai quiser dar a vocês. Esse é o canal Verdade das Escrituras. Inscreva-se no nosso canal, veja nossos outros vídeos. Que o nosso Pai, o nosso Salvador esteja com vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.